Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, fiquem ligados aí nas atualizações. Temos entrevistas ao vivo, às vezes também comentários ao vivo, com a sua participação. Você manda as suas perguntas, você pode participar aí nos comentários e dar a sua opinião sobre o que eu vou opinar agora. O que fazer com o restante do Campeonato Goiano 2020? O que você pensa? O que é mais justo? O que é mais viável para acontecer? O que seria mais interessante para os times de Goiás? As equipes vão discutir esses assuntos com a Federação Goiana de Futebol em videoconferência no próximo dia 4 de agosto. O presidente da Federação Goiana de Futebol, como ele disse em entrevista que eu fiz na semana passada, que você vê aí no canal e que também foi ao ar na PUC TV Goiás, ele coloca as cartas na mesa. Os clubes é que vão dar a opinião do que é melhor para eles, do que é melhor para o futebol goiano. O que é mais interessante? Quando reiniciar o Campeonato Goiano, ou cancelar, ou dar por encerrado o campeonato, o que seria mais justo? O que seria ideal para os times do futebol goiano? Pois é, vamos colocar algumas possibilidades que, com certeza, eu acredito que os clubes poderão questionar, e também a federação poderá questionar os clubes sobre essas possibilidades. E são dúvidas que a imprensa, que torcedores, já colocaram, e sugestões que já foram colocadas também. E vamos colocar essas possibilidades. Primeiro, aquela pergunta: poderia ter sido reiniciado em julho, como está acontecendo com diversos campeonatos estaduais? Será que a federação poderia ter terminado esse campeonato agora? Reiniciado e já terminado agora na primeira semana de agosto, antes do Campeonato Brasileiro, já dado um fim nessa história? Gente, eu imagino, dentro do futebol goiano, a realidade ela é muito diferente do que de outros estados. Por exemplo, muito diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro. Lá tem uma baita de uma grana de televisão. Por exemplo, em São Paulo, dá para o Santo André dispensar um time inteiro e contratar outro agora só para o final do Campeonato Paulista. O dinheiro que os times ganham no futebol goiano da televisão não é o suficiente para isso. A Napolina tem que fazer outro time, pagar passagem aérea para os caras chegarem em Anápolis, iniciar treinamento, comprar material esportivo, pagar inscrição e outros detalhes para ter que jogar 2 vezes só. Outros times com a possibilidade de jogar 4 vezes. Como é que você faz um planejamento de marketing e manda uma proposta para um patrocinador para colocar a marca desse patrocinador na camisa, sendo que só vai jogar 2 vezes? E tem outra, não tem público, não tem jeito de ter público agora. Então, acho que foi sensato da Federação Goiana de Futebol não levantar essa possibilidade de reiniciar o campeonato em julho. Então, essa possibilidade é descartada dentro da realidade financeira do futebol goiano, do estado de Goiás. A gente tem que entender essa limitação. Vamos pensar em outras possibilidades. Cancelar, usar a última classificação e dar o título ao Atlético Goianiense. Seria justo? Eu imagino que essa seria a melhor posição. Eu vou colocar as outras. Vou colocar as outras posições também. Cancelar, usar a última classificação e dar o título ao Atlético. Eu acho que seria uma posição interessante. Ah, mas essa posição não vai agradar o Goiás, não vai agradar outras equipes. Paciência. Eu imagino que seria uma solução. Você já colocaria um ponto final nesse negócio. Porque não foi culpa do Atlético, não é culpa do Jaraguá, não foi culpa da federação. O vírus saiu lá da China e veio parar aqui e aprontou esse regaço no mundo inteiro. Cancelou a Olimpíada, cancelou diversos campeonatos, aconteceu um monte de coisa pelo mundo. Cidades, o mundo parou por causa disso. Então, eu imagino que não tem mais clima
e mais condições de terminar o campeonato estadual, já vai começar o campeonato brasileiro. Então, gente, acaba com esse negócio logo. Mas tudo bem, eu entendo que há uma resistência em relação a isso. A Federação Goiana de Futebol, que vive para organizar campeonatos, ela quer terminar o campeonato que ela começou. E ela quer que tenha os classificados dentro de campo para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro da Série D, que tenha os rebaixados e assim por diante. Então, essa é a ideia da federação e isso a gente respeita. Eles têm esse pensamento, mas eu tenho um pensamento diferente. Por mim, eu já cancelava, usava a última classificação, daria o título ao Atlético, o vice-campeonato, a vaga na Copa do Brasil para o Jaraguá e assim por diante. Ok, mas não querem fazer isso, querem discutir outras possibilidades. Vamos lá. Reiniciar durante as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Essa foi uma ideia que, inclusive, o próprio presidente da Federação Goiana de Futebol colocou. A ideia é a seguinte: no meio das rodadas finais do Campeonato Brasileiro, tem meios de semana vagos. Ok. Usaria essas datas para concluir o Campeonato Goiano, com as 2 rodadas finais e os mata-matas, com a possibilidade de mudança de regulamento dos mata-matas. O que seria? Ao invés do jogo de ida e volta, só um jogo. Então, você teria 5 datas. Mas, no meio do Campeonato Brasileiro, gente, logo o Atlético... Opa! A minha prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu vou ficar na reta final tendo que dividir atenções com o Campeonato Goiano. Aí o Goiás falou, eu acho até interessante, eu coloco reserva no Campeonato Goiano. Aí 2 situações. Primeiro, você vai atrapalhar um time goiano em um campeonato nacional de primeira divisão. Atrapalha, sim. Mas a situação do Atlético pode estar definida. Gente, a possibilidade de não estar definida a situação do Atlético e nem do Goiás, ela é imensa, ela é de 99%. Por quê? A maioria dos times chega na rodada final já sempre brigando por alguma coisa. Vocês acham que o Goiás e o Atlético eles vão ter vida fácil no Campeonato Brasileiro para ter uma situação definida? Vocês acham que a 5 rodadas do fim, a 4 rodadas, vai estar tudo ok, faltando 15 pontos em disputa? Com certeza o Atlético e Goiás vão estar brigando por alguma coisa. Ou pela permanência, ou por vaga na Sul-Americana, ou por vaga na Libertadores. Alguma coisa o Atlético e o Goiás estarão brigando. Por mais que um ou outro esteja muito mal na tabela, assim, na lanterna do campeonato, vamos supor, isso pode acontecer, não vai estar totalmente rebaixado, sempre vai estar brigando por alguma coisa, haverá alguma possibilidade matemática a 5 rodadas do fim. Então, para que dividir atenção com o campeonato estadual? Para que a Federação Goiana de Futebol vai inventar esse desgaste? Vamos supor que um time desse caia. E aí, coloquem, porventura, a culpa na federação por ter terminado o estadual paralelo ao Campeonato Brasileiro. Tivemos que dividir a atenção. Um jogador nosso jogou contra a Anapolina, machucou e perdemos o cara no Brasileiro. Já pensou? Mas o Goiás vai utilizar o reserva. Nossa, é bom para o estadual, hein? O Goiás começou o campeonato com o titular, vai terminar com o reserva, que está no meio do Campeonato Brasileiro. Então, eu imagino que essa ideia não é boa. Essa ideia é ruim. Essa ideia só traz desgaste. Com certeza vai dar problema. Vão colocar as cartas na mesa, não coloque essa carta. Essa aí vai gerar uma discussão à toa. Então, eu imagino que se for para reiniciar, que reinicie após o Campeonato Brasileiro. Eu imagino que é o mais justo e que é o menos desgastante. Como eu já disse, eu cancelaria o campeonato e usaria a classificação final. Mas não quer fazer isso? Tem que reiniciar, tem que terminar de qualquer jeito? Pode terminar até em 2021? Termine depois do Campeonato Brasileiro. Vocês vão utilizar 5 datas. Depois,
A fórmula de disputa 2021 dá um jeito de mudar, de encurtar, joga de 66 horas, pede para a CBF mais 5 datas e realiza o campeonato de 2021 logo depois do campeonato de 2020, terminando depois do Campeonato Brasileiro. Aí vocês não vão ter problema com Goiás, vocês não vão ter problema com o Atlético, vai estar terminado o Campeonato Brasileiro, vai estar com todo mundo com o time pronto, já vai estar em ritmo, então é só entrar na competição. Aí a ideia da federação é interessante, de terminar um campeonato já colado no outro, por quê? A Anapolina caiu para a segunda divisão, ela não precisa desfazer o time, ela já começa a segunda divisão logo em seguida. O time foi desclassificado do campeonato estadual, no mata-mata, lá, só jogou 4 partidas, não precisa desfazer o time, porque o campeonato de 2021 já vai começar logo na sequência. Então, essa é a ideia. E nesse ponto eu considero uma ideia até interessante e menos ruim diante de tudo que está acontecendo no momento. E outra situação que eu vejo que é complicada para retomar o campeonato estadual é a questão de jogadores. Por exemplo, o Vila Nova contratou 3 jogadores que eram do Jaraguá. Esses jogadores não vão poder jogar no Campeonato Goiano, porque o Jaraguá já está nesse campeonato. Imagina quantas são as complicações em relação a retomar esse campeonato. Então, eu imagino que os clubes eles têm que ter muita sabedoria. E cancelar o campeonato, usar a última classificação, ou então cancelar e dar como se esse campeonato jamais tivesse existido, são ideias que têm que ser colocadas em consideração, porque será um problema a menos. Já se livra desse problema de terminar o campeonato, já cancela e já inicia o campeonato 2021, logo depois do final do Campeonato Brasileiro. Isso é pelo menos o que eu penso em relação a esse assunto. E você, o que pensa? Coloque aí, participe nos comentários, quero saber também a sua opinião.